number of years ago, a television interviewed me. Muitos anos atrás, uma repórter me entrevistou. And said, "Do I understand that you believe Jesus is almost the answer to every problem?" Ela disse: você disse uma vez que Jesus é quase a solução para todos os problemas. I said, "Oh no. Eu disse: não. I apologize if I left that impression. Eu peço perdão se eu deixei essa impressão. I believe that Jesus is the only answer to every problem that confronts mankind." Eu creio que Jesus é a única solução para cada problema do homem hoje em dia. The Bible makes it clear. A Bíblia declara isso. History underscores it. A história revela isso. Personal experience corroborates it. E a minha experiência pessoal confirma isso. I was not supposed to live to be 45. Os médicos disseram que eu não poderia viver até os 45 anos de idade. I was sickly all of my life. Eu sempre passei minha vida enferma. I paid a 20% penalty on my insurance premium. Eu sempre paguei 20% a mais na minha pólice de seguros. They were sure I would not live long. Eles tinham certeza que eu não ia viver por muito tempo. Here I am at the age of 90. E aqui estou à idade dos 90 anos. To the dismay of many people. Para a tristeza de muitas pessoas. God has blessed the world through evangelism. Deus abençoou o mundo através do evangelismo. Who did more for education than Russell Conwell? Quem fez mais para a educação do que Russell Conwell? He founded Temple University. Ele fundou a Universidade de Temple. Who did more for the youth? Quem fez mais para os jovens? Than Dwight L. Moody through the YMCA and Moody Bible Institute. Do que D.L. Moody formando a ACM e o Instituto Moody. Who did more for the world than the Salvation Army? Quem fez mais para o mundo do que o Exército da Salvação? Founded by General William Booth. Fundado pelo General William Booth. Who did more for social reform than John Wesley? Quem fez mais para a reforma social do que John Wesley? Lecky, the historian, said that Wesley saved England from the horrors of the French Revolution. E Lecky, o historiador, disse que Wesley salvou a Inglaterra dos horrores de uma revolução e da invasão francesa. His preaching of evangelism impacted the entire world. A sua mensagem, sua pregação sobre evangelismo impactou o mundo inteiro. One convert, John Howard, dos seus convertidos, John Howard, instituted prison reform. Ele estabeleceu reforma nas prisões. The first time in history. A primeira vez na história. John Hudson Taylor founded the China Inland Mission. Fundou as missões na China, perdão. Another convert, John Bernardo, rescued and trained 70,000 waifs in London. Outro convertido, John Bernardo, ele trabalhou e ajudou 70.000 órfãos na Inglaterra. His work became the prototype for compassion and for world vision. E o seu trabalho foi inspiração para a Compassion International e Visão Mundial. In my own country, some of the great universities are the result of evangelism. No meu país, as grandes universidades foram resultado também do evangelismo. The University of Pennsylvania and Princeton were the result of the evangelism of George Whitefield. E a Universidade da Pensilvânia, a Universidade de Princeton foram resultados da evangelização de Whitefield. And in Brazil, who impacted the nation with the gospel any more powerfully than Dr. Benjamin Moraes? E no Brasil, quem impactou o Brasil com o evangelismo como o Dr. Benjamin Moraes? What do we mean by evangelism? O que nós estamos falando sobre evangelização? The devil doesn't like evangelism. O diabo não gosta de evangelismo. And a lot of Christians don't either. E muitos crentes também não. You know, here's the proof. Vou mostrar a prova. The word euangelizo
which is the verb for evangelism in Greek, A palavra evangelismo no grego and the noun euangelion e a palavra evangelho, evangelium, are used 132 times. são usadas 132 vezes. In each case, it means evangelism. Em cada dos casos significa evangelismo. But the translators didn't like the word either. Mas os tradutores também não gostavam da palavra, And so they translated it 126 times, gospel or preach the gospel. e eles traduziram muitas vezes isso para evangelho, ou 123 vezes para evangelho, ou pregue o evangelho. My text tonight is Romans 1:16. O texto que vou ler hoje é Romanos 1,16. For I am not ashamed of the gospel. Pois não me envergonho do evangelho. It should be translated, I am not ashamed of evangelism. Deveria estar escrito, eu não me envergonho do evangelismo. And how do you find it? Como é que definimos isso? It is a revelation of the righteousness of God. É a revelação da justiça de Deus. That's what verse 17 says. É o que diz o versículo 17. God is righteous. Deus é justiça. He cannot condone sin. Ele não pode condenar o pecado ou aceitar o pecado. He cannot commune with sin. Ele não pode conviver com o pecado. The prophet said, his eyes are purer than to behold iniquity. E diz que os seus olhos são mais puros do que qualquer iniquidade. He cannot look upon wickedness. Ele não pode olhar e ver a maldade. But you and I sinned. Mas você e eu pecamos. Sin is rebellion against God, E o pecado é rebelião contra Deus. whether it's active or passive. Se é ativo ou passivo. In sinning, you and I severed our relationship with God. Ao pecarmos, nós rompemos o nosso relacionamento com Deus. And our only access to God is by meeting His demands of righteousness. E o nosso único acesso a Deus é cumprirmos com os requisitos que Ele estabeleceu para a justiça. But you're not righteous. Mas você não é justo. I'm not righteous. Eu não sou justo. You don't believe that? Você não acredita nisso? Did you lock your car when you parked it tonight? Você trancou o seu carro hoje quando você estacionou ali fora? Did you? Sim ou não? Yeah. Why? Por quê? Because people are not righteous. Porque as pessoas não são justas. But the guy who parked next to you locked his car too. Mas o cara que estacionou do seu lado também trancou a porta do seu carro. He didn't trust you. Ele também não confiou em você. No, we're not righteous. Ninguém é justo. So what are we going to do? Então o que nós vamos fazer? We cannot get to God. Nós não podemos chegar a Deus. He is the only answer to our need of righteousness. Ele é a única solução para a nossa necessidade de justiça. But in stepped Jesus Christ, Mas nós temos a Jesus Cristo, who knew no sin, que não conheceu o pecado, but became sin for us, mas se tornou pecado por nós, that we might be made the righteousness of God in Him. para que nos tornássemos a justiça de Deus nele. In Christ, I meet the demands of God's righteousness. Em Cristo eu cumpro então os requisitos de justiça de Deus. In Christ, you and I have access to God. Em Cristo você e eu temos acesso a Deus. In Christ, the total resources of God are made available to us. Em Cristo todos os recursos disponíveis de Deus estão agora disponíveis para nós. So, the message of evangelism, which reveals the totality of God's revelation to man, is our only hope. Então a mensagem do evangelismo que revela a totalidade de Deus está disponível para nós e é a nossa única esperança. In 50 or 100 years, Daqui a 50 ou 100 anos, if God spares the human race that long, se Deus tiver misericórdia da raça humana, some ethereal-minded, Bible-scorning, bleeding hearts algumas mentes etéreas, alguns zombadores da Bíblia e sangradores de corações, may try to hijack this ministry talvez tentem sequestrar este ministério and may try to hijack your churches e talvez tentem sequestrar as suas igrejas and your seminaries. e os seus seminários. That is their habit. E esse é o hábito deles. No theological liberal ever
founded anything worthwhile. Nenhum teólogo liberal fundou algo significativo. They only hijack it. Eles só souberam sequestrar. They steal it. Eles roubaram. They don't start a seminary, they hijack it. Eles não começam nada, eles só sabem roubar. They don't found a Christian college, they hijack it. Eles não fundaram os seminários teológicos, eles só sabem sequestrar. And I tell you, if you are going to leave your money to some institutions, be sure that it's going to go to places that honor God. Se você vai deixar o seu dinheiro para instituições, escolha bem instituições que honrem a Deus. I want it known that Haggai Institute was founded on certain non-negotiable values. Quero que você saiba que o Instituto Haggai foi fundado em princípios não negociáveis. We believe that Jesus Christ, pre-existent before his birth, Nós cremos que Jesus Cristo já existia antes do seu nascimento, suffered and bled and died for the sins of all mankind, sofreu, sangrou e morreu por todos os pecados de toda a humanidade, rose again by the power of God, foi ressurreto pelo poder de Deus ascended to earth, e foi levantado desta terra and will sent to heaven, and will return to earth a second time. e voltou para o céu e voltará a essa terra uma segunda vez. Years ago, I was preaching in a church in Florida, Alguns anos atrás eu estava pregando numa igreja na Flórida and the president of one of our big companies in America, e o presidente de uma grande empresa nos Estados Unidos, Continental Can, empresa chamada Continental Can, said, I would like to have you in my marketing department. ele disse: eu gostaria de tê-lo no meu departamento de marketing. I said, you can't afford me. E eu falei: você não tem dinheiro suficiente para me pagar. He said, we pay our marketing man more than you make. E ele disse: nós pagamos os nossos homens de marketing mais do que você ganha. But you're only talking about money. E eu disse: mas você só está falando sobre dinheiro? I have certain perks. Eu tenho alguns privilégios They have eternal value, que têm valor eterno. and I don't have to pay any income tax on them. E eu não tenho que pagar imposto sobre isso. The message of evangelism meets man in the totality of his need. O evangelho, a mensagem do evangelho encontra o homem na totalidade da sua necessidade. Can you hear me back there? Vocês podem me ouvir aí? Good. If you can't, you have the best seat in the house. Se você não pode, você tem o melhor assento da casa. I'm glad you're here. Eu sou feliz que vocês estão aqui. Evangelism is the power of God unto salvation to everyone who believes. Evangelismo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sin is rampant. O pecado está crescendo. Sensualism turns the hands of our timepiece to 6 o'clock. O sensualismo tem inundado a mente das pessoas a pensarem no sexo o tempo todo. Secularism takes the penknife of a Jehoiakim and cuts out every page of the Bible that bespeaks the supernatural. O secularismo tem usado uma faca afiada para cortar e tirar da palavra de Deus qualquer coisa relativa ao sobrenatural. Skepticism intoxicates many of our college youth with the sparkling wine of pseudo-intellectualism. O ceticismo tem intoxicado a mente dos nossos jovens com um vinho do falso intelectualismo. When I was in the university, Quando eu estava na universidade, I wasn't as laid back and quiet as I am now. eu não at era 90. tão calmo e tranquilo como eu sou agora. I would speak right out. Eu falava o que vinha na mente. And I was taking a class in logic, argumentation, and debate. Eu estava numa aula de lógica e debate. And the professor said, Haggai, you don't really believe that Abraham was 100 and Sarah was 90 when Isaac was born? E o professor disse: Haggai, você não crê que Abraão tinha 100 anos, a sua esposa tinha 90 quando Isaac, seu filho, nasceu? I said, I do. Eu disse: eu creio. How stupid can you be? Ele disse: como você é tão burro? I said, Professor, I'm
here to try for you to help correct my stupidity. E eu disse, professor, eu estou aqui para que o senhor corrija a minha estupidez. So would you explain to me why you don't believe the Bible truth that Abraham was 100 and Sarah was 90? E eu disse, por que você não me explica então por que Abraão tinha 100 anos e Sara 90? He said they did not compute time back then the way we do. E ele disse, eles não marcavam o tempo como nós fazemos hoje em dia. Oh, how did they compute time? Então eu disse, então como é que eles marcavam o tempo? So he showed me. Então ele me mostrou. And according to his time computation, E de acordo com o gráfico do cronograma dele, Abraham was 35 and Sarah was 27. e Abraão tinha 35 e Sara tinha 27 anos de idade. He said, now isn't that easier to believe? Ele disse, agora isso não é mais fácil de você acreditar? I said, yes. Eu disse, sim. Like you, I have a perverse and sinful mind. E como você precisa de uma mente perversa para crer. But we may have a problem. Mas talvez a gente tenha um problema aqui. Were they computing time as you have just indicated? Se eles estivessem marcando o tempo como o Senhor falou, When Moses was living, quando Moisés estava vivendo, he said, absolutely. ele disse, não, com certeza, era o mesmo tempo. Well, we may have a problem, I said. Então eu disse, então a gente tem um problema. So I worked it out, and according to his time computation, E eu fiz a matemática e de acordo com os números dele, Moses was 9 years old when he became a father, Moisés tinha 9 anos de idade quando se tornou pai. which means conception had to take place when he was 8 years old. Isso quer dizer que ele concebeu a sua esposa quando ele tinha 8 anos de idade. He couldn't answer me, but his face looked like the advance agent of a cyclone. E a cara dele, eu não convenci, mas a cara dele foi de alguém que não entendeu e não gostou da minha resposta. At this hour, sinners sleep in the darkness, while saints sleep in the light. Hoje, enquanto pecadores dormem na escuridão, crentes dormem na luz. Do you remember what Paul said in Ephesians 5? Você se lembra o que Paulo diz em Efésios 5? He said, awake, you who sleep, and arise from the dead. Ele diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta. A sleeping person does not accomplish anything more than a dead person. Uma pessoa que está dormindo não alcança mais do que uma pessoa que está morta. A sleeping person does not witness, Uma pessoa que está dormindo não evangeliza, does not write books, não escreve livros, does not teach the Bible, não ensina a Bíblia does not preach. e nem prega. Do you have the message? Você tem uma mensagem? Think it through. Pense nisso. At this hour, sinners sleep in the darkness while saints sleep in the light. Enquanto os pecadores dormem nas trevas, os crentes dormem debaixo da luz. And Satan has succeeded with these spiritually perverted multitudes Hoje Satanás tem tido sucesso influenciando multidões to substitute humanism and philosophy ao substituir o humanismo na filosofia and hedonism in daily living e o hedonismo no dia a dia do crente, for a vital relationship with Jesus Christ. trocando isso por um relacionamento vivo com Jesus Cristo. You know, the devil makes us stupid. E sabe que o Satanás faz com que a gente tenha uma aparência de bobos. Do you think that if I was a heavy drinker of alcohol and I was heavy on drugs, Você pensa se eu fumasse, bebesse muito ou estivesse usando muitas drogas, and I was an incessant chain smoker, e se eu fumasse constantemente, you think I'd be 90 years old? você acha que eu teria 90 anos de idade? Hello? Of course not. Claro que não. So a person who does not live for the Lord is really playing the fool. E a pessoa que não vive para Deus está vivendo uma vida de tolo. The obsession for recognition, A obsessão pelo reconhecimento, power, poder, honor, honra and mindless expenditures of money e o gasto de dinheiro liberado to gratify carnal desires
has replaced vital godliness. para satisfazer o desejo carnal, tem substituído a bondade e a santidade. The message of evangelism is omnipotent, it's all powerful. It's the power of God unto salvation. A mensagem do evangelismo é onipotente, é o poder de Deus para a salvação. You know, we with our intercontinental ballistic missiles think we are powerful. Nós que temos os mísseis nucleares transcontinentais, pensamos que nós somos poderosos. We're like little pygmies flitting across the crust of this world, one of God's smallest ball bearings. E nós somos as menores criaturas que caminham hoje pela terra. Divine power. O poder divino. God, who put a tabernacle in the heavens for the sun, hangs the earth upon nothing. Deus que estabeleceu um tabernáculo, Ele criou e coloca a terra que está vivendo, está sendo sustentada por nada a não ser Ele. He stretches forth the canopy of blue and pins it back with fixed stars. E Ele que coloca uma tela azul e ali desenhou e colocou estrelas e galáxias. And the nearest of those stars is Alpha Centauri. E a estrela mais próxima é a Alpha Centúria. It is so far away, Ela está tão longe, if you were to take a train and ride 60 miles an hour day and night, se você entrasse num trem que andasse a 100 km por hora o dia inteiro, you would not get there for 48 million years. você chegaria lá em 48 milhões de anos. How do you like that? Gostou disso? Divine power. O poder divino. By it, my scientist brother tells me that there's enough energy in 1 pound of dirt, like you have in your backyard. O meu irmão cientista disse que num pedaço de terra que você tem aí no seu quintal, to have driven all of the American ships, Navy ships of World War II from New York to Liverpool, England, and halfway back again. tem energia suficiente para levar os navios pré-Segunda Guerra Mundial de Nova York para Liverpool, na Inglaterra, e meio caminho de volta. But the power whereby God created every luminous sphere Mas o poder que Deus usou para criar cada ser luminoso and shining comet e cometa que brilha and glittering frame, glittering e a chama que brilha was not adequate to save you from your sin or me from my iniquity. Nada disso era suficiente para salvar a você e a mim da nossa iniquidade. Because he brought the whole solar universe into being through the breath of his mouth. Porque Ele trouxe todo o universo à existência simplesmente pela sua palavra, pelo seu fôlego soprado. He spake and it was done. Ele falou e assim foi feito. But he cannot speak your salvation. Mas Ele não pode soprar a sua salvação. You're not saved by the breath of God. Você não é salvo pelo sopro de Deus. You're only saved by the death of God. Você somente é salvo pela morte de Deus. For don't forget, Mas não se esqueça, the man on the middle cross o homem que estava ali na cruz central was God. era Deus. Paul says, until we come to Christ by faith, we're energized by Satan. Paulo disse até que nós cheguemos a Cristo pela fé, nós somos energizados pelo pecado. In 1944, I was driving from Hobart, Indiana, where I'd preached one night, to Chicago, Illinois. E em 1944 eu fui de Hobart, Indiana, até Chicago, Illinois. 4 cars piled up because of a fatal error of the first car. E 4 carros colidiram por causa do erro do primeiro carro. I was car number 4. E eu era o 4º carro. I didn't want to show any partiality, Eu não quis mostrar imparcialidade. so I slammed into the whole business. I slammed into the whole business. Então eu bati naqueles carros. The police came out. E a polícia então chegou. They measured the skid marks, E eles mediram então a marca dos meus freios. took in all of the observable data, E aí anotaram, fizeram todos os cálculos.
looked to me. E o policial olhou para mim Is that your car? e disse, esse aqui é o seu carro? I looked at the dismantled wreck and said it was. E eu disse, aquela sucata, sim, é o meu carro. You are within the purview of the law. You may go home. Você estava dentro dos perímetros da lei, então você pode ir embora. I said, how? Eu disse, como? Well, we pooled our feeble resources and took the train home. E aí nós juntamos as nossas moedinhas e pegamos um trem e fomos embora. Are you acquainted with the American state of Indiana? Have you ever heard the state of Indiana? Vocês já ouviram falar do estado de Indiana, nos Estados Unidos? All these drivers were from Indiana. Todos esses 3 motoristas eram de Indiana. I was from Illinois. Eu era o único de Illinois. I don't like to be a bigot, Eu não gosto de ser um bigot. but I must tell you, I laugh every time I think about the guy who moved from Indiana to Illinois. E eu gosto da historinha daquela pessoa que foi de Indiana para Illinois. And raised the level of intelligence in both states. E então, fazendo isso, elevou o nível de inteligência dos 2 estados. You'll enjoy that with coffee in the morning. Você vai entender essa no café da manhã, amanhã. A few days later, some lawyers came to my room. E alguns dias depois, alguns advogados vieram me procurar. They were giving me certain papers. E eles me deram alguns papéis. Hold on there. Eu disse, ei, o que está acontecendo? I was exonerated. Eu fui isento, exonerado pelo policial. The police said I was within the purview of the law. O policial disse que eu estava dentro dos perímetros da lei. No, this is a civil suit. The other drivers, these Indiana drivers, they're suing you. E esse é um processo civil que os outros motoristas de Indiana estão processando você. Well, that did not make me very happy. Então isso não me deixou muito feliz. I needed some help, E eu precisava de ajuda. and I knew that the best accident lawyer in the United States was a Jew by the name of Weinstein. E eu sabia que o melhor advogado de acidentes nos Estados Unidos era um judeu chamado Weinstein. And when you can get a Syrian to pay a tribute like that to a Jew, you know that Jew's a genius. E quando você tem um elogio vindo de um sírio falando bem de um judeu, isso quer dizer que ele é um gênio. So a friend of mine, his name was Dick Stanley, Então um amigo meu chamado Dick Stanley, he said, John, you need to see Weinstein. e ele disse, John, você tem que procurar um Weinstein. Oh, yes. A cow just flew over the moon, too. E eu falei, então uma vaca voou por cima da nuvem, da lua. I can't afford the stripping on the wallpaper of one room of his suite. Eu não tenho como pagar nem o bordado de uma decoração da suíte dele. Don't worry about it. Ele disse, não se preocupe, Here's my card. aqui está o meu cartão, You hand it to him, he'll see you. entregue para ele, ele vai atender você. So I went in and I told Mr. Weinstein I had a problem. E eu disse, Mr. Weinstein, eu tenho um problema. After he heard my story, he said, you have no problem. Depois de ouvir a minha história, ele disse, você não tem problema nenhum. Well, I said, I've been laboring under a terrific delusion. E eu disse, eu estava aqui sofrendo dessa delusão o tempo todo. He said, you do this, 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 and this. Gave me a 4-step plan of action. E ele disse, você faz isso, 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 me deu um plano de 4 passos para seguir. If it doesn't work, come back, but it will work, don't worry. Ele disse, se não funcionar, volte, mas fique tranquilo, vai dar certo. As God is my witness, I had 3 American pennies, copper cents, in my pocket. E eu posso dizer a verdade que eu só tinha 3 centavinhos no meu bolso. Do you think I held on? I said, Dr. Weinstein, how much do I owe you? Você pensa que eu os tirei e disse, doutor, quanto eu lhe devo? He would have thrown me out of his office. Ele teria me tirado, jogado do seu escritório. Why did he see me? Eu perguntei por que ele me atendeu. Because he liked the heroic proportions of my profile? Será que ele ficou impressionado com o tamanho desproporcional do meu perfil? Did he like me because he was trying to improve Arab-Israeli relations? Será que ele estava tentando melhorar o relacionamento entre árabes e judeus? Did he see me because he thought I was a promising young man? Será que ele me viu porque eu era um líder, um jovem líder promissor? No. Não. He saw me in the person of, and through the fee payment
of Dick Stanley, who gave me his card. Ele me viu na pessoa de e através do pagamento do meu amigo Dick Stanley, que me deu o cartão. I have a need. Eu tinha uma necessidade. God has the only answer for my need. E Deus tem a única solução para a minha necessidade. But I cannot get to God. Mas eu não posso chegar a Deus. I don't have the fee price. Eu não tenho o dinheiro suficiente para pagar. The soul that sinneth, it shall die. E a alma do homem, do pecador, vai morrer. And nobody could help me because they're spiritually bankrupt also. E as pessoas não podem me ajudar porque a alma deles também está falida. And a bankrupt cannot pay the debt of another bankrupt. E uma pessoa falida não pode pagar a dívida de outra pessoa falida. I'm separated from God. Eu estou separado de Deus. He has the only answer. Ele tem a única resposta. What to do? O que fazer? And step Jesus Christ. Aí entra em cena Jesus Cristo. And he who knew no sin became sin for me, E ele que não conheceu o pecado se fez pecado por mim, that I might meet the righteousness of God's demands. para que eu cumprisse com as demandas de justiça de Deus. When he saw that I was a partaker of flesh and blood, he took part of the same. Quando Jesus viu que eu era carne e sangue, então ele se tornou carne e sangue, That through death he might conquer him that had the power over death, that is the devil. através da morte ele pudesse ter vitória sobre a morte que era controlada pelo diabo. Just as my legal need was met by Weinstein through the intermediation of Dick Stanley, Assim como a minha dívida do Einstein foi paga pelo meu amigo Dick Stanley, so my spiritual need is met by God through the intermediary work of Jesus Christ. e aí a minha necessidade que eu tinha com Deus foi paga totalmente por Jesus Cristo. Is that good? Não é bom isso? Amen. Amém. The message of evangelism not only reveals these facts, but gives man the ability to respond by faith. A mensagem de evangelismo não somente explica esses fatos, mas nos dá a oportunidade de respondermos com fé. It's unto salvation. É para a salvação. The Greek says, man, know thyself. Os gregos dizem, homem, conhece a ti mesmo. The Roman says, man, rule thyself. Os romanos dizem, homem, governe a si mesmo. The Chinese says, man, improve Os thyself. chineses dizem, homem, melhore a si mesmo. The Buddha says, man, annihilate thyself. Os budistas vão dizer, homem, aniquile a si mesmo. The Brahmin says, man, submerge thyself in the universal sum of all. Os brahmas dizem, submeta-se a si mesmo debaixo de todo o universo. The 20th Century International says, man, learn the art and practice the principles of peaceful coexistence. Os internacionalistas do século XXI dizem, aprenda a arte e pratique os princípios da paz e tolerância. You know what Jesus says? Sabe o que Jesus disse? Without me, you cannot do anything. Sem mim, nada podeis fazer. The gospel of Jesus Christ produces morals that can never be realized apart from it. E o Evangelho de Jesus Cristo produz uma moral que não pode ser realizada sem a presença dele. The gospel of Jesus Christ produces an ethical purity that can never be realized apart from it. E o Evangelho de Jesus Cristo produz uma pureza ética que não pode ser realizada sem a presença dele. The gospel of Jesus Christ produces a social concern that accomplishes what no legislation and no education has ever been able to accomplish. O Evangelho de Jesus pode produzir uma consciência social para alcançar os corações das pessoas que nenhuma legislação nem educação pode fazer. But this message of evangelism is limitless in its scope. It's to everyone who believes. Mas a mensagem do evangelismo é limitada, não é limitada. Ela diz, é para todos aqueles que creem. The gospel of Jesus Christ is never out of date and is never in the wrong place. O Evangelho de Jesus Cristo nunca está na hora errada e no lugar errado. I don't know if this will translate, but we have a little chorus we sing north of the border. Nós temos um cântico e cantamos lá no norte. To the ends of the earth is our aim.
Os confins da terra são o nosso alvo to bring to the lost Jesus' name. para trazer aos perdidos o nome de Jesus. With the gospel story, Com a mensagem do Evangelho, da história do Evangelho, we will march on to glory. nós marcharemos para a glória. To the ends of the earth is our aim. Os confins da terra são o nosso alvo. It's for everyone who believes. É para todo aquele que crê. God loves the black man, God's image in ebony. Deus ama o homem negro e vemos a sua imagem então no ébano. He loves the brown man, God's image in mahogany. Ele ama o homem marrom e por isso vemos a sua presença no mogno. He loves the red man, God's image in cedar. Ele ama o homem vermelho e vemos a sua imagem no cedro. He loves the yellow man, God's image in boxwood. E ele ama o homem amarelo, vemos a sua imagem na margarida. And he loves the white man, God's image in ivory. E ele ama o homem branco, vemos a sua imagem no marfim. The apostle says, for in him there is neither Scythian, no, in him there is neither Greek nor Jew. E Paulo diz que não existe nem grego nem judeu. There is no racial barrier. Ou seja, não existe barreira racial. Circumcision or uncircumcision. Circuncisão ou falta de circuncisão. No ceremonial barrier. Não existe barreira cerimonial. Barbarian Scythian. Bárbaro ou sítio. No national barrier. Nenhuma barreira nacional. Bond nor free. Preso ou livre. No social barrier. Não existe barreira social. But Christ is all and in all. Cristo é tudo em todos. Amen. Amém. Now this message deserves our pride. Essa mensagem merece o nosso orgulho. Paul said, I'm not ashamed. Paulo disse, eu não me envergonho. I don't have any patience with young people who are ashamed to be seen with their parents. Eu não tenho paciência com jovens que têm vergonha de serem vistos com seus pais. I could sing a song, but the notes on the piano don't go that low about them. Eu poderia cantar uma canção, mas as notas do piano não descem tão graves. Why should we be ashamed of Jesus Christ? Por que nós teríamos que ter vergonha de Jesus Cristo? I can go down the street corner and I can curse and swear. Eu posso ir na rua e posso xingar e falar palavrões. And people shrug their shoulders and walk off. E as pessoas simplesmente ignoram e vão embora. But if I go to a restaurant, bow my head, and quietly thank God for the food, Mas se eu vou no restaurante e curvo minha cabeça e silenciosamente agradeço a Deus por minha comida, they look at me as though I'm a refugee from a psychiatric ward. e eles pensam que eu sou um refugiado de um centro de psiquiátrico. And most of them are church members. E a maioria deles que está olhando dessa maneira são membros de igreja. Why should I be ashamed of Jesus, Porque teria vergonha de Jesus, who is the animator of all true progress, que ele é a força de todo o verdadeiro progresso. the transformer of the world's ills, Ele é o transformador das enfermidades do mundo, the reconstructor of the world's o problems? reconstrutor de todos os problemas do mundo. So by lives and by lips, Então, através das minhas palavras, let's let the world know that we're not ashamed. através das nossas vidas e palavras, deixemos o mundo saber que nós não nos envergonhamos. Jesus Christ is God's heaven for man's hell. Jesus Cristo é o Deus do céu para o homem do inferno. God's water for man's thirst. O Deus, a água de Deus para a sede do homem. God's light for man's darkness. A luz de Deus para a escuridão do homem. God's peace for man's perplexity. A paz de Deus para a perplexidade humana. God's fullness for man's emptiness. A plenitude de Deus para o vazio do homem. God's salvation for man's sin. A salvação de Deus para o pecado do homem. Is that good news? Isso não é boa notícia? Should we be ashamed of it? Nós temos que ficar envergonhados disso? You know, we can show our pride also by the way we handle our money.
Nós também mostramos o nosso orgulho da maneira que nós lidamos com dinheiro. I was thinking about that when you were taking the offering tonight. E eu estava pensando isso enquanto você tirava a oferta hoje. And I did not put in any money. E eu não botei nenhum centavo. I put in plenty last night, and that's enough. E eu botei o suficiente ontem à noite. I'm preaching twice and paying for the privilege. E eu estou pregando 2 vezes e pagando por esse privilégio. So don't come around asking me for money. Então não venha pedindo mais dinheiro. Years ago, Anos atrás, I was 21 years old. quando eu tinha 21 anos de idade. I know you can't believe I was ever that young. Vocês não podem imaginar que eu já fui tão jovem. And I had finished preaching one night, E um dia depois de pregar, and the president of Standard Oil of Indiana e o presidente da empresa Standard Oil de Indiana, said, I'm driving back to Chicago, would you like to go with me? ele disse, estou voltando para Chicago, você quer voltar comigo? I said, oh yes. Eu disse, claro que sim. So we were driving through the cornfields E aí, on a starless night, estamos andando ali numa noite sem estrelas, andando ali pelo campo. and he said, young man, I heard you preach tonight. Ele disse, meu jovem, eu ouvi você pregar hoje. I think you have some promise. Eu creio que você tem um bom futuro. Study hard, Continue estudando, move forward on your knees, continue se ajoelhando diante de Deus. treat people well, Trate bem as pessoas, but I want to make a warning. mas eu quero te avisar de algo. Don't ever talk about money. Nunca fale sobre dinheiro. It will kill a church deader than a dodo. Vai matar uma igreja mais do que você pode imaginar. Take me, for instance. Ele disse, olha, veja o meu exemplo. I used to tithe, Eu no passado eu dava dízimo. but now I make so much money, E agora eu ganho tanto dinheiro. and my net worth is so vast, E o meu network é tão grande, eu tenho tanto dinheiro. I can't afford to tithe. Eu não tenho condições agora, eu não posso dar dízimo. So I tell the story, said, stop the car. Então eu disse, por favor, pare o carro. He said, something wrong? I said, bad wrong. E ele disse, algum problema? Não, um problema seríssimo. Oh, what is it? Qual é o problema? We're going to have prayer Nós vamos começar a orar agora. right here out in the middle of midnight. I said, yes. Aqui no meio dessa escuridão? Sim. We're going to ask God to reduce your income and shrink your net worth so you can start tithing again. Eu falei, eu vou orar para que Deus reduza a sua fortuna, a sua riqueza, para você poder voltar a dar o dízimo de novo. He wouldn't talk to me all the way to Chicago. E dali até Chicago ele não falou mais comigo. You know, I see the Apostle Paul, who suffered. Eu vejo que o apóstolo Paulo sofreu. He was thrown into a dungeon. Ele foi jogado aí num calabouço. And if you visit the Mamertine prison in Rome, it's not like it was when he was in there. E se você visitar este calabouço, a prisão onde ele esteve em Roma, hoje não era como era antes. It's beautiful now, but when he was there, it was mud, rats, and vermin. E hoje é bonito, mas no passado havia lama, havia ratos, havia vermes. The 2 years there followed 2 years being chained to a Praetorian guard. E os 2 anos, antes de ir para lá, ele passou 2 anos aprisionados à guarda pretoriana. They are taking him to a pool west of Rome where they're going to be headed. E eles o levaram a um local ao oeste de Roma, onde ele seria então decapitado. I hear the imps of Tophet, the demons of hell, whispering. E eu ouço então a voz do inferno e os demônios sussurrando. Aren't you ashamed, Paul? Paulo, você não tem vergonha? Not ashamed. Ele disse, eu não me vergonho. You could have been the head of the philosophy department of the Hebrew University. Paulo, você poderia ser o chefe do departamento de filosofia na Universidade Hebraica. And you became a fanatical evangelist. E você se tornou um evangelista fanático. Aren't you ashamed? Você não tem vergonha disso? Not ashamed. Ele disse, eu não me envergonho. What about when you were imperiled for your life in Damascus? E quando você correu risco de vida indo para Damasco? Not ashamed. Não me envergonho. What about when you were cursed in Corinth? E quando você foi ali criticado em Corinto? Not ashamed. Não me envergonho.
What about when you were mocked at Athens? E quando você foi zombado em Atenas? Not ashamed. Não me envergonho. What about when you were cursed in Berea? E quando você foi perseguido lá em Bereia? Not ashamed. Não me envergonho. What about when you were stoned and left for dead at Lystra? E quando você foi apedrejado em Listra e foi abandonado e largado? Not ashamed. Não me envergonho. What about your being caged like a wild animal to the Praetorian Guard for 2 years? E quando você foi aprisionado como um animal selvagem junto à guarda pretoriana? Not ashamed. Não me envergonho. What about your 2 years in this miserable dungeon? E quando você foi aqui, passou esses 2 anos nesse calabouço miserável? Not ashamed. Não me envergonho. You really are a fanatic, Paul, Você é o Paulo fanático, but I'm not ashamed. mas eu não me envergonho. And I see the dauntless warrior. Eu vejo aquele herói, He has shrunk in height, ele diminuiu de tamanho, and he has become emaciated and lost a lot of weight. deve ter perdido muito peso. His eyes, which have not seen the sunlight, are squinting because of the brightness of the noonday sun. E por ter passado tanto tempo na escuridão, os seus olhos estavam assim, irritados pela luz do céu aberto. But I see him as he takes the trumpet of no uncertain sound. E eu vejo que ele então tomou a trombeta com o seguinte som, And he blasts off. e ele começou a soar. For the which cause I suffer these things. E por esta causa eu sofri estas coisas. Nevertheless, I am not ashamed, Mas apesar de tudo isso, eu não me envergonho, for I know whom I have believed, porque eu sei em quem eu tenho crido. and am persuaded E eu estou persuadido that he is able que Ele é capaz to be my safety deposit vault para ser o meu depósito de garantia against that day. para aquele dia no futuro. I have fought the fight. Eu lutei a boa batalha, combati o bom combate, I have kept the faith. mantive a fé I have finished the course. e terminei a corrida, a carreira. Henceforth there is a crown of righteousness reserved for me, E existe uma coroa de justiça sendo guardada para mim. which I shall happily cast at my Savior's feet. E com muito prazer a depositarei aos pés do meu Salvador. And I see them as they're going to throw him down on the headsman's block. Imagino quando foram colocá-lo então ali naquele momento para ser decapitado. He said, "It's all right, son, I'll lie down." Ele disse, fiquem tranquilos. So he got down, put his head on the block. E ali colocou sua cabeça naquela madeira. His heartbeat Seu coração bombando, was 60 beats a minute, 60 batidas por minuto. the beat of a man at peace with God and the world and himself. O coração de um homem que estava em paz com Deus, com o mundo e consigo mesmo. And I hear the centurion say, "Oh man, we're going to take your life from you." E eu ouço o centurião dizendo, homem, nós vamos agora tirar a sua vida. And Paul smiled. E Paulo sorriu. He said, "Son, you're 30 years too late. Ele disse, jovem, você chegou 30 anos atrasado. I gave this life to Jesus Christ 30 years ago. Eu dei a minha vida para Jesus Cristo 30 anos atrás. To die is Christ." Para morrer, o meu morrer é Cristo. Oh, I tell you, his commitment to Christ melted the lead at his feet. O seu compromisso com Cristo derreteu o chumbo dos seus pés And the ice on his lips. e o gelo dos seus lábios. As by life and by lip, he said, "I'm not ashamed." E ele disse, com minha vida e com meus lábios eu declaro, eu não me envergonho. Amen. Amém.